Obrigada. Falei, onde é que eu botei o computador? Beleza. E aí, estão preparados para receber a palavra de Deus hoje? Espero que sim. Espero que os corações estejam de fato disponíveis, porque Deus, Ele tem algo importante para entregar para a gente hoje. Eu espero que a gente esteja absolutamente atento. Vamos acalmando os nossos corações, vamos esquecendo das preocupações, vamos esquecendo dos pensamentos que tiraram a nossa noite, ou os pensamentos que nos incomodaram a semana, sejam bons, sejam ruins. Agora é hora de se concentrar em Deus, amém? Tem uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração e que eu espero que vocês também acreditem, que é o seguinte: nada é por acaso. Então, se a gente está aqui hoje, se esse grupo está hoje, é porque para esse grupo Deus queria falar alguma coisa. Agora, Deus, na imensa bondade dele, Ele não nos obriga a aceitar. Ele nos coloca na condição de, ok, eu falo, e se você quiser, você escuta, entende, aceita. E essa é uma oportunidade que Deus está nos dando hoje, de escutar, tentar compreender, refletir, levar para casa, dormir refletindo sobre isso, pensando sobre isso, e lá no final, aí o nosso coração vai aceitar ou não. Amém? Falando nisso, hoje a gente vai falar sobre como receber o que a gente espera. E aí eu vou ler Hebreus 11, versículo 1, que diz assim, bem curto: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, fé, de acordo com a palavra de Deus, é a convicção, a confiança de que a gente vai receber aquilo que a gente espera. A gente não pode a gente nunca vai conseguir ter aquilo que a gente espera, alcançar aquilo que a gente pedir para Deus, se os nossos sentidos afetarem a nossa fé. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender que a gente não anda por sentimento. Independentemente daquilo que a gente sente, a fé tem que tomar um lugar no nosso coração, de maneira que todo o resto não importa. O que importa é aquilo que eu sei. E o que eu sei? Que eu orei, eu pedi a Deus de todo o meu coração, e a intenção no meu coração era boa, então Deus vai dar. E o que eu sei? Em mais detalhes. A gente pode falar algumas coisas sobre a fé. Primeira, a fé, ela pode mudar realidades. A fé, ela pode criar novas possibilidades. A fé, ela pode ressuscitar aquilo que já morreu dentro da gente. Um sonho, uma vontade. A fé, ela pode restaurar aquilo que foi destruído. Destruído por alguém, destruído por alguma situação. Aquela parte nossa que morreu por causa de um trauma, a fé pode restaurar. A fé pode consertar o que se quebrou. Vão ter situações na nossa vida em que a gente vai se sentir quebrado por dentro. E a fé, ela pode consertar isso. A fé pode resgatar o que se perdeu, inclusive a própria fé. A fé pode chamar à existência o que não existe. Uma realidade que eu coloco nas mãos de Deus, mas que eu sei que eu por mim só não consigo atingir. Então eu coloco essa realidade e Deus traz isso à existência. A fé pode transformar condições extremas em testemunho. A fé pode fazer com que situações que nos levaram ao extremo acabem de maneira tão boa que sirva de exemplo para outras pessoas. A fé pode curar feridas, aliviar a alma cansada. Sabe aquele dia que a gente fala, tá difícil. Tá difícil. A fé, ela alivia a alma cansada.
o espírito que secou, ela recupera a visão, ela devolve os sonhos, ela torna o impossível impossível. E para quem tem fé, o impossível é só uma questão de perspectiva. Por quê? Porque pode ser impossível para mim, mas para Deus nada é. Então é a perspectiva. É impossível para mim, mas é impossível que aconteça na minha vida? Não. Olha que interessante isso. Eu chegar a realizar esse sonho, esse objetivo, aprender aquilo, pode ser algo impossível. Mas é possível para mim, para Deus não. Então passa a ser só uma questão de perspectiva. Ter fé é a gente se agarrar nas promessas das regiões celestiais e trazer de lá, trazer do mundo espiritual aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que Deus quer nos abençoar para esse mundo, tornar isso realidade. Lucas 6, de 6 a 8, diz o seguinte: sucedeu que, em outro sábado, ele entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E levantando-se, permaneceu de pé. Então aqui a Bíblia relata a cura de um homem que tinha um problema na mão, que a mão dele era atrofiada. E hoje eu vou usar essa metáfora, onde a mão representa a fé. A mão, no mundo físico, tem a função do quê? Segurar, pegar, apalpar, ser sensível ao toque. E aí, no mundo espiritual, ela vai significar a mesma coisa. Ela vai significar a fé. A fé é pra gente agarrar, segurar, pegar as nossas bênçãos. Trazer a bênção para a realidade. Pensa comigo. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus, através da cruz, curou as nossas feridas, tirou a nossa aflição, abriu o caminho para a salvação. Quantas promessas a gente tem na palavra de Deus sobre prosperar em tudo que a gente faz. Então isso já está liberado nas nossas vidas. A gente não precisa de uma nova palavra de Deus dizendo: meu filho, eu te abençoo. Meu filho, você vai ter sucesso no que você fizer. Isso já está liberado. A gente tem esse comportamento de dizer: ah, mas nunca nenhum profeta chegou sobre mim, impôs as mãos e disse: você vai. Isso pode acontecer? Pode, isso é importante, óbvio que é. Só que a gente não pode esquecer que tudo isso já foi liberado sobre as nossas vidas. A saúde, a família, o suceder nas coisas que a gente faz. Agora, se a gente tem a mão atrofiada, a gente não consegue segurar isso. Então a gente se apresenta a Jesus, a gente é curado, a gente é transformado por Cristo. Então, já com a nossa mão saudável, a gente se agarra nas bênçãos que estão lá no mundo espiritual e a gente traz elas para a realidade. Lucas 6, 10 e 11, seguindo ali onde eu li antes, diz: e fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. A gente precisa entender como a fé opera. Quando cremos, o poder de Deus é liberado. Olha a situação. Era sábado, não podia fazer nada. Sábado era um dia somente de louvar a Deus, né? E aí tem um homem doente, com a autoestima lá no chão, na frente de todo mundo. Cristo fala para ele: vem aqui no meio. Vocês acham que foi fácil para aquele homem se levantar, se expor naquele ambiente, sendo um sábado? O fato de ele pedir para ser curado no sábado já poderia ser um problema para ele, diante da sociedade,
e dos religiosos que estavam naquele ambiente. O que o homem fez? Se Jesus falou, levanta e vem aqui no meio, eu levanto e vou lá no meio. E o que a gente faz às vezes? Ah, Jesus, não é pra mim, não é o meu momento, hoje eu tô meio pra baixo. Essa é a diferença daquele que é curado e transformado e do que é preguiçoso ou do que não tem fé. Jesus chama, vem aqui pro meio. Vem cá, eu tô te chamando. Fica aqui nessa posição que eu te pedi. E o que a gente faz às vezes? Recua, encontra desculpa, não se entrega. Qual é a diferença? A nossa mão continua atrofiada. Com a mão atrofiada, a gente continua sem poder puxar as bênçãos do mundo espiritual aqui para o mundo natural. Fé não é esperança. Fé não é aceitação racional de certas verdades. E aqui eu quero que a gente tenha muita clareza na diferença entre fé e esperança. A fé diz, eu tenho. A fé, normalmente, quando a gente tem realmente fé, o verbo está no presente. Eu tenho, eu faço, eu recebo. Recebo! A esperança, normalmente o tempo verbal está no futuro. Não, um dia eu vou receber. Um dia, quem sabe, se tudo der certo na minha vida, eu vou chegar lá. A fé não. O que a fé diz? Eu vou chegar lá. Eu recebo. Eu aceito. Eu acredito. Eu me posiciono. A fé diz, eu acredito, né? Eu vou acreditar. Tá, você vai acreditar quando? Você tem fé que vai ter o telefone. Eu vou ter. Eu vou. Eu consigo. Deus está comigo. Não é Deus vai estar comigo. Não, Deus já está comigo. Esperança, a gente deixa lá para aquele dia que a gente vai entrar no céu, que Jesus vai nos chamar pelo nome. Isso é uma coisa que de fato está no futuro. Mas a fé no hoje é eu chamar hoje. E só concordar mentalmente com as definições bíblicas não nos transforma em alguém que anda por fé. Isso é super importante. Essa é a primeira chave porque eu vou falar depois. Só concordar mentalmente com o que está na Bíblia não nos transforma em alguém que anda por fé. A gente só anda por fé quando a gente incorpora na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, aquilo que consta na Bíblia. E aqui é uma arapuca para crente. Só porque eu acredito na Bíblia, eu leio e mentalmente eu concordo, às vezes eu acho que eu estou em santidade. Porque eu já alcancei a salvação por isso. Existem pessoas que simplesmente creem. Existem pessoas que mal conhecem os versículos da Bíblia. Porém, elas têm uma fé genuína, elas vivem por fé. Como criança pura, absoluta certeza. Enquanto a fé for somente racional, ela não acontece. Ela tem que estar no nosso coração. O que eu quero dizer com isso? Deus fala, um dia você vai ser governador do estado. Aí a nossa fé começa a racionalizar. Então, se um dia eu vou ser governador do estado, eu preciso fazer a faculdade, eu preciso começar a conhecer as pessoas, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso... Tá errado se planejar? Óbvio que não. Mas a fé, ela não é demonstrada através do nosso planejamento. Ela é demonstrada através da aceitação do nosso coração. É eu dizer, independentemente do que eu fizer, eu vou me esforçar, mas independentemente do meu esforço, se Deus disse que eu vou fazer isso, então eu vou fazer. Se Deus disse que eu vou chegar lá, então eu vou chegar.
E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que fé é colocar a nossa força do braço e achar que a promessa de Deus se cumpre através disso. O esforço, ele é fundamental. Agora, o cumprimento da promessa, a bênção liberada sobre as nossas vidas, não depende do nosso esforço, depende da nossa fé. Lembra de José na Bíblia? José sabia ler e escrever. Talvez o único dos irmãos, dos 12, o único que sabia ler e escrever. Ele teve um sonho, mostrando que um dia os seus próprios irmãos se curvariam diante dele. Ficou ele lá, dizendo, bom, se Deus disse, então agora eu fico aqui, vou ficar aqui sentado nessa cadeira, um dia meus irmãos vão vir e vão se curvar na minha frente. Não. Ele continuou trabalhando, continuou orando. Aí ele é vendido como escravo. Aí lá na cadeia, ele administra a cadeia. Quando ele vai para a casa do general, ele administra a casa do general. Ele nunca ficou parado. Ou seja, ter fé também não significa agora não faço mais nada. Deus disse que eu vou ser abençoado aqui, então agora não faço mais nada. Eu preciso me esforçar. O segredo está em entender. Alcançar a bênção não depende do meu esforço. Depende única e exclusivamente da misericórdia e do amor de Deus. E da graça dele. José, ele manteve a fé. Deus deu um sonho para ele, mostrando o quão abençoado ele ia ser um dia. Ele acreditou. Aquilo ficou no coração dele. E a gente? Se Deus nos declara uma bênção tão grande na nossa vida, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa reação? Fé quer dizer tomar posse da verdade, agarrar as promessas que são liberadas no presente, no agora. E esperar não é crer. Eu já falei o tempo verbal que difere fé e esperança. Esperança não recebe nada de Deus. Fé sim. Eu ter esperança que eu vou receber alguma coisa não faz com que a bênção seja liberada. Tá claro isso? Eu ter esperança não significa que a bênção vai ser liberada. Agora, eu ter fé muda totalmente de história. A fé é aquela que abre a porta para a esperança cair sobre mim. Jesus, como eu disse antes, já fez o que tinha que ser feito. Agora a gente precisa ter fé para tomar aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais. O que Jesus disse na cruz? Está consumado. Daquele momento em diante, a história da humanidade mudou. Daquele momento em diante, a nossa história foi reescrita. Daquele momento em diante, a parte que precisava ser feita foi feita e foi feita por Cristo. Ou seja, foi bem feita, não foi de qualquer jeito que nem a gente faz. Jesus foi condenado para que a gente fosse absolvido. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Inclusive as maldições que destruíram nossos antepassados. E se apropriar dessa verdade é ter fé. Aí eu vou ilustrar 2 tipos de fé, para a gente refletir. Em qual delas a gente se encaixa? Primeiro, a fé de Tomé. Alguém quer ler para a gente João, capítulo 20? João 20, versículos 25 a 29. João 20. Versículos 25 a 29. Qual a linguagem que vocês usam? Qualquer uma. A que tiver na tua Bíblia aí, tá bom. João 25. De 25 a 29. Tá? Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Continuando? Continua. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Até aí. Aqui não precisa nem muita explicação, né? Agora, vamos para outra ilustração de fé. Abraão. Quem é que quer ler pra gente Romanos 4, 17 a 21? Romanos 4, versículos 17 a 21. Posso ler? Pode ir. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém. Olha que interessante, né? Talvez eu seja o único aqui nessa sala. Talvez. Deus libera todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Aí, para reforçar, Ele manda alguém com uma palavra que nos abençoa de novo, que nos dá uma direção. E a gente vai lá e diz assim: não, Deus, vou fazer igual o Gideão. Vou botar um pano aqui. Se amanhecer o pano estiver molhado, então eu sei que é verdade. Cara, eu estou pedindo para enfiar o dedo na mão de Jesus. Crê ou não crê? Tem fé ou não tem? Quantas vezes a gente não se comporta assim? Como Tomé. Deus já não falou? Já não mandou alguém? Tem mesmo que pedir uma confirmação? Ou isso é porque é falta de fé? E isso não te faz uma pessoa horrível. Tomé era um discípulo de Jesus. Jesus aparece para ele ressuscitado. Jesus dá a oportunidade para Tomé, toca aqui, sou eu. Isso não te torna uma pessoa terrível. Não te afasta de Cristo. Mas talvez te impeça de liberar as bênçãos que poderiam ter sido liberadas já. Atrase a liberação das bênçãos na tua vida. Abraão, 100 anos. Abraão vai ter um filho. Tua mulher tem 80. Amém. Amém. Sara riu. Talvez ela fosse mais ou menos como Tomé. Estivesse indo com o coração ali um pouco mais para o lado. Mas Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo considerando as circunstâncias. Ele não duvidou e pela fé ele se fortaleceu e se manteve convicto de que Deus era poderoso o suficiente para cumprir a promessa. Lá na frente, inclusive, ele dá ouvidos para Sara. Sara fala: ó, tá meio que demorando, eu tô meio velhinha. Ele dá ouvidos, ele comete uns erros. Mas é natural. Agora, ele continuou acreditando, ele continuou esperando, até que de fato ele se tornou pai de nações. Então aqui a gente vê a diferença entre Tomé e Abraão, a fé de Tomé e a fé de Abraão. Abraão creu sem evidência alguma por algo ilógico, irracional. Ele chamou a existência o que não existia. Ele chamou a existência a possibilidade de algo impossível. Mas lembra que eu falei no início? O impossível é uma questão de perspectiva. Porque era impossível para Abraão.
mas não era impossível para Deus. Abraão agradou a Deus porque a sua fé não estava baseada no fato de que ele precisava de provas para acreditar. E onde a gente está nessa história? A gente quer agradar o coração de Deus sabendo, Deus, eu creio e eu recebo, ponto. Ou dizendo, vou botar uma toalhinha aqui nesse canto se amanhecer molhada. E aí amanhece molhada e no outro dia eu boto ela molhada e digo, se amanhecer seca, poxa. Deus é o Criador. Ele pode agir de várias formas e não há nada que Ele não possa fazer. E como a gente se esquece disso? Tudo que a gente está vendo ao nosso redor, desde as outras pessoas até a madeira, o chão, o prédio, o sol, a nuvem, a flor, tudo é criação de Deus. O ar que a gente respira é criação de Deus. A água que a gente tomou e que faz parte do nosso corpo é criação de Deus. Aí Deus fala, eu vou fazer isso, e a gente fala, vai mesmo? Abraão já tinha entendido que Deus era o Criador. E essa é a diferença da fé dele para a fé de Tomé. E é essa fé que Jesus quer encontrar na gente. Amém? A gente pode fazer com que a fé opere em nosso favor usando a fórmula de Abraão. Por quê? Porque essa fé está baseada no que Deus diz. Se Deus diz, está dito. A gente pode até parecer fofo quando a gente fala com o nosso filho, eu vou fazer isso. E é uma notícia tão boa que nosso filho diz assim, verdade? É sério? A gente promete presente de Natal e a criança fica, é sério que eu vou ganhar isso? Eu mal posso esperar. É sério? Não. Tá brincando, né, pai? Não é verdade. A gente pode até achar fofo. Mas não é isso que Deus espera da gente. Deus espera que a gente fala, Senhor, louvado seja o teu nome por essa bênção. Mal posso esperar o dia para ela ser liberada sobre a minha vida. Não ficar na historinha, sério? Manda uma confirmação aí. Seja o que for, em qualquer área das nossas vidas, a gente precisa considerar o que Deus disse. Regras básicas para a gente levar para casa. Prestem bem atenção. Espero que todo mundo à noite lembre dessas regras básicas. A gente deve nós devemos desconsiderar o que os outros dizem e crer na palavra de Deus. Vou repetir. Nós devemos desconsiderar o que os outros dizem e acreditar na palavra de Deus. Não importa o que os outros estão dizendo a respeito da tua vida, do teu sonho, daquilo que Deus falou que um dia você vai alcançar. Não dá ouvidos. O que Abraão fez para Sara em determinado momento? Abraão, nós dois, velhinhos, para mim é absolutamente impossível, para ti ainda dá. Quem sabe te encontro aqui com a minha criada. Não dá ouvidos, porque os outros dizem. Se Deus disse, está dito. Segunda regrinha básica, a gente não deve considerar circunstâncias contrárias, por pior que elas sejam, a gente tem que considerar somente a palavra de Deus. Não importa as circunstâncias. Pode estar tudo contrário àquilo que Deus disse que um dia vai acontecer. Esquece. Deus, ele continua sendo Deus apesar das circunstâncias. Terceira e última. Louve ao Senhor pela resposta e agradece a Ele como se já tivesse acontecido. She's asking for you, Thorsten. She needs some support, I guess. Ela só tem que aguardar pra ele. Okay. Então, a gente louva a Deus pela resposta que Ele já deu, pela bênção que Ele já liberou,
por mais que ele diga, vai acontecer daqui a 10 anos, a gente agradece hoje, dizendo, glória a Deus, daqui a 10 anos eu vou estar assim, ou eu vou estar lá. Obrigado, Senhor. Obrigado porque já aconteceu. É daqui a 10 anos, mas já aconteceu. Porque já foi liberado o mundo espiritual. Já aconteceu. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aplicando esses conceitos, a gente vai ter sucesso, a gente vai ter resultado. A fé de Tomé era fundamentada nos sentidos, no que os sentidos estavam informando ele. E muitas pessoas estão vivendo assim, uma fé natural, uma fé humana. A fé de verdade diz, se Deus diz que vai acontecer e ponto. Eu creio na palavra de Deus, é ponto final. O relacionamento de Deus não pode ser por sentimentos. Por quê? Porque a gente sentindo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Eu não posso colocar o meu relacionamento com Deus baseado no que eu sinto. Aquilo que Deus liberou sobre a minha vida, que Ele planejou, que Ele espera de mim, vai acontecer se eu estou sentindo ou não. Fé. Se Deus liberou, vai acontecer, porque Ele não mente. Romanos 10:10 diz o seguinte, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui eu vou entrar na última parte da palavra de hoje. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Até agora nós vimos que com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa. E às vezes, galera, a gente tende a... como é que fala? Underestimate. Subestimar. A gente tende a subestimar o poder de falar com os lábios, o poder de confessar. E eu costumo fazer isso também. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, o que a gente vê? A gente vê Jesus colocando a mão em silêncio e orando em pensamento? Ou a gente vê Cristo falando com os lábios? Está curado. Teus pecados estão perdoados. Jesus fala em pensamento com Deus está consumado? Ou ele confessa com a boca? Pai, está consumado. Então a gente tem a tendência, e eu me incluo aqui, tá? De achar que meus pensamentos estão no lugar certo, eu estou conectado com Deus. Mas quantas vezes a gente erra em não confessar? Uma coisa que eu escutei uma vez e que eu creio que faz sentido é que o diabo ele pode nos influenciar, ele pode entrar nos nossos pensamentos e colocar certas ideias, mas ele não pode escutar os nossos pensamentos. Por isso que quando a gente vê Cristo expulsando os demônios, mesma coisa, Cristo coloca a mão, ele poderia, não poderia, simplesmente colocar as mãos e dar ordem com os pensamentos, porque ele é filho de Deus. Mas o que ele faz? Fala, expulsa os demônios. Então aquilo que a gente fala tem poder. Qual é o pré-requisito? O que eu falo esteja saindo de uma fé que já está no meu coração. Não adianta eu só falar também. A gente entrou numa onda crente nos últimos anos que a gente tem que profetizar. Não adianta eu profetizar se não está no meu coração aquela verdade, aquela fé. Eu profetizo que você vai suceder nessa área da sua vida. Mas aí o meu coração está dizendo, aquela pessoa ali, ela é super problemática. Essa pessoa aí nem uma vida com Deus está levando. O confessar com a boca tem que ser aquilo que já está no meu coração. Eu olho para aquela pessoa e eu creio, Deus tem um plano especial para aquela pessoa. E essa pessoa vai, em Cristo, encontrar a resposta que precisa, os caminhos que está procurando. Então eu profetizo que vai suceder. Olha a diferença. Estão vendo? Começa no coração. São duas coisas. Uma não elimina a outra. Não adianta eu ser só no meu coração, sem confessar. E não adianta eu confessar sem ter no meu coração. Marcos 11:23 diz assim:
Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar o seu coração, mas crer que fará o que diz, assim será com ele. Aqui está a chave. Às vezes a gente é levado nessas ondas, né? Tem umas ondas que acontecem, umas modinhas no meio cristão. Não, porque eu vou profetizar, eu vou e vai acontecer. Mas o que está escrito em Marcos, eu vou ler de novo. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e agora vem, e, não é ou, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Esse é o ensinamento de Jesus sobre a fé. Um homem não pode duvidar no seu coração. Mas o que é o coração do homem? É só um órgão? Não. O coração representa o espírito. Um homem tem alma, espírito, corpo. Uma alma que habita num corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Paulo está ensinando que Jesus vai voltar, nossos corpos, alma e espírito sejam considerados íntegros e irrepreensíveis para Deus. Porque funciona assim. Com o espírito a gente recebe essa conexão espiritual. A alma a gente estabelece a conexão intelectual, emocional. E o corpo a gente estabelece conexão física, na dimensão física. Então, a gente não se conecta às... Eu vou repetir para ser bem claro, tá? Vamos lá. Espírito se conecta com dimensão espiritual. Alma, dimensão intelectual e emocional. Coração, dimensão física. Isso significa o quê? Que a gente não se conecta a Deus com as nossas mentes, nem com os nossos corpos, mas só um meio de se conectar a Deus através do Espírito. E o que eu acabei de falar, coração é espírito, a nossa mente é a alma, o nosso coração é o espírito. Então, se estamos conectados a Deus, o nosso coração está cheio daquilo que foi liberado por Deus, da palavra de Deus. E aí, quando eu confesso o que está no coração de Deus. Amém? Amém. Quando Jesus diz o seguinte, lá em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quando orar... Vamos de novo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Ele diz que nesse momento que a gente estiver orando, se nós crermos que já recebemos, assim será conosco. A gente crê primeiro, então a gente vai ver o que a gente pediu, porque a fé está no nosso coração. Quando a fé está nos nossos corações, ela tem o poder de destruir os argumentos contrários. Lembra que eu falei? Regrinha básica, não escuta o que os outros dizem. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas. Armas poderosas de Deus para destruir fortaleza e anular sofisma. O que é sofisma? É falar igual a Sofia? Não. Não, é quando mentem tanto sobre alguma coisa e tu passa a acreditar que aquilo é verdade. Exatamente. Por exemplo, essa parede é azul. Todo mundo começa a falar que essa parede é azul, mas essa parede é branca. Só que todo mundo acredita que essa parede é azul porque a gente caiu no sofisma. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Mentiras contadas que nos induzem a determinados comportamentos, nos induzem à confusão. Deus liberou uma palavra, todo mundo fala o contrário, e eu começo a duvidar daquilo que Deus falou. Deus disse, a parede é branca, mas todo mundo começa a dizer, não, é azul. Em algum momento eu vou começar a questionar a mim mesmo. Será que eu não tenho um problema com o olho? Será que eu não preciso consultar um oftalmologista? Será que eu não tenho daltonismo? Então, pela fé, uma fé verdadeira, raciocínios contrários à palavra são destruídos. E viver assim
é ter a chave para uma vida abundante e plena. A palavra de Deus é superior a todas as coisas, todas as outras informações que eu possa receber. A gente tem que escolher crer na palavra. O fator mais importante no tema relacionado à fé é o descanso em Deus. Aqui é para finalizar. Quando a gente crê de todo o nosso coração, então a gente descansa em Deus. Essa é a chave. Quer saber se você está crendo em Deus ou não? Reflete se você já descansou, ou se aquilo ainda te incomoda, se aquilo ainda te faz dormir mais tarde, se aquilo te faz te preocupar durante o dia. Tira o teu sossego. Se isso está acontecendo, você ainda não descansou em Deus. A fé não atingiu a plenitude no teu coração. Hebreus 4, versículo 3 diz o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nessa carta está se dizendo o seguinte: Deus está revelando, quem já descansou em mim, ou seja, quem já atingiu a plenitude da fé, vai entrar no meu reino. Quem não descansou ainda, vai ficar fora. Isso é pesado, pessoal. Se você não descansou ainda em Deus, você pode ficar fora do reino de Deus. É isso que está lá em Hebreus. Não é o que eu estou dizendo, é o que está na Bíblia. Descansa em Deus. Vive a plenitude em Deus. Como se descansa em Deus? É não se preocupar com a promessa, não se preocupar com o dia de amanhã. É eu saber que Deus vai cuidar de tudo, desde que o meu coração esteja entregue a Ele. O maior indicador de crer de todo o coração é a paz e a segurança que invadem o nosso ser. Quando a gente entrega a Deus todos os assuntos perturbadores que nos tiram sono, alegria, tranquilidade. Quando a gente entrega a nossa preocupação a Deus de verdade, a gente não é mais oprimido pela ansiedade, pela dúvida, pelo medo, pelas ameaças futuras. Quando entregamos a Deus, pronto, é dele. A gente entrega e entra em descanso. Não entregando, a gente continua sem paz, assustado e inseguros. Eu nunca vou esquecer um testemunho de um cara que era de uma banda gaúcha. Ele estava no estúdio dele, lá no escritório. Ele viu pela janela roubarem o carro dele. E no carro tava computador, tênis novo, tinha algumas coisas no carro. Sabe o que ele falou para Deus? Ele orou e falou: Deus, acabaram de roubar o teu carro, o teu tênis, o teu computador. No final deu tudo certo na vida dele. Isso é entregar tudo para Deus. Ele não estava preocupado. Ele falava: eu não estava preocupado com o carro, porque eu já tinha entregue o carro para Deus. Então não roubaram o meu carro, roubaram o carro de Deus. Entende o que é descansar em Deus? É nesse ponto. Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É o que a palavra diz. Ele é o nosso Pai, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Ele é o nosso Deus, e em sua riqueza em glória há de suprir as nossas necessidades. Quando a gente crê de todo o nosso coração e nosso espírito que tudo será suprido. E os nossos corações, eles se fortalecem à medida que a gente confessa o Evangelho. Quando a gente mergulha na leitura da palavra, nosso coração se fortalece, meditando, aprendendo, entregando a nossa confiança em Deus. Como liberar e ativar nossa fé? Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca se confessa. A confissão com a boca não se refere somente à salvação. Ela é válida a respeito de qualquer outra coisa que a gente deseja receber de Deus.
que a gente espera receber em Deus. Tudo que vem de Deus é obtido de uma única forma, fé. Vou repetir. Frase para tatuar no braço. Tudo que vem de Deus é obtido de uma única forma, fé. É com o coração que o homem crê, mas é com a boca que ele traz a existência, a manifestação sobrenatural de Deus em resposta à nossa oração. Confissão é fundamental, tem que estar alinhada com o nosso coração. Tem que estar em espelho com a palavra de Deus. O que a gente fala com a boca tem que ser um espelho da palavra de Deus. A gente tem que alinhar o nosso discurso, as nossas declarações, aquilo que a gente crê. Não é orar, dizer que a gente crê, mas fala ou faz uma coisa contrária, porque há poder nas palavras, lembra? Romanos 10:8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Quando a fé nasce no coração, ela se confirma pelas declarações. Não há limites para o que Deus possa fazer. Pensar, crer, confessar corretamente. Confissão tem alguns pilares. Primeiro, a gente confessa que a gente crê, ou seja, a palavra. A gente confessa e declara as coisas que a gente sabe que são verdadeiras. Porque isso é proclamar uma verdade que já foi acolhida no nosso coração. E em meio a turbulência, dificuldades da vida, continuar pensando, crendo e confessando em concordância com a palavra de Deus. Entrega a Deus as tuas demandas, entra no descanso dele. Não aceita que os teus sentimentos confusos roubem a certeza e a confissão das promessas. A gente tem que se mover sabendo que nós somos para Deus, o que nós somos, quem nós somos para Deus. Jesus, ele é o maior interessado em ver o nosso crescimento pessoal e ver as nossas orações sendo atendidas. Sabe por quê? Para quem já é pai e mãe aqui. Vocês acham que os nossos filhos estão tão interessados no futuro deles quanto a gente? Quem é que mais se preocupa com o futuro de uma criança ou adolescente? É o próprio adolescente ou a criança? Não, é o pai e a mãe. É quem mais se preocupa. Por isso que a primeira vez que eu li essa frase, eu fiquei me perguntando, mas será? Será que não deveria ser a gente mais preocupado com isso? Não, sabe por quê? Porque Deus é pai. Então, Ele é quem está mais interessado em ver o nosso crescimento pessoal e ver as nossas orações sendo atendidas. E a teologia de Jesus garante que se a gente crê antes de receber, a gente vai ter o que a gente pediu. Amém?